Hoje à noite nós nos despediremos do livro de Gênesis. Chegamos ao fim, ao término da nossa série de mensagens sobre o livro de Gênesis. E a partir do versículo de número 29, nós vamos então encontrar o registro de duas mortes, de dois sepultamentos. A primeira delas, o registro da morte de Jacó. O segundo registro do sepultamento, da morte e do sepultamento também de seu filho amado José. Então nós vamos seguir, eu peço a atenção dos irmãos para a leitura que será feita e depois nós procuraremos encerrar estudando o livro de Gênesis e concluindo com a mensagem final que ele nos revela, que ele nos apresenta. Depois, versículo 29, lhes ordenou dizendo: Eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efrom, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Mamre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efrom com aquele campo em posse da sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento, e os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: Se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que eu morro, no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu Faraó: Sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa, e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tantos carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: Grande pranto é este dos egípcios, e por isso se chamou aquele lugar de Abel-Mitzraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo, por posse de sepultura a Efrom, o Eteu, fronteiro a Mamre. Depois disso, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: Não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois,
Eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente nos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José, da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Observem, irmãos, que a conclusão final do livro de Gênesis é bastante real. Eu diria que é bastante realista. Por exemplo, pensemos nos filmes que nós vemos hoje. Eu mesmo aprecio muito os antigos e velhos filmes de western, os filmes de faroeste. Geralmente os grandes heróis, quando eles terminam e eles travam aquele grande duelo contra os homens maus, mocinhos contra bandidos. Nós notamos geralmente que aqueles homens então montados em seus cavalos, figuras austeras, bem graves e sérias, eles saem cavalgando rumo ao pôr do sol. Se vocês pensarem bem com respeito ao que, por exemplo, Hollywood produziu por anos, e estas finalizações, não somente dos filmes de faroeste, mas de outros filmes onde os grandes heróis ou os mocinhos, eles terminam caminhando rumo ao pôr do sol. Lembro-me, por exemplo, dos filmes de Rambo, como gostava de vê-los, e sempre ele seguia caminhando sozinho, isolado, como se não tivesse mais nenhuma perspectiva. Não é assim que funciona quando as histórias dos grandes heróis da Bíblia se encerram. Se vocês perceberem bem, todas elas se encerraram com morte. Jacó morreu, Abraão morreu, Isaque morreu, José também morreria. Tantos outros servos do Senhor também dariam as suas vidas por servir ao Senhor e morreriam no final de tudo. A verdade é que a Escritura, de forma realista, ela não nos esconde a perspectiva a respeito da real situação do homem. E eis a razão porque ela nem mesmo esconde a conclusão ou a finalização de seus grandes heróis. Qual a diferenciação, então, em tudo isso? É que não há uma contradição quando a Bíblia encerra contando a história de Jacó e de José, por exemplo, com suas mortes. A maneira como eles viveram, ou com fartura, ou passando pela terra da sua aflição. Na verdade, a perspectiva bíblica a respeito da morte, e eis a razão por que não escondê-la, é de que, para o crente, a morte sempre deverá ser vista de forma positiva. A boa morte, como algo bom, não é a conclusão ou o encerramento de uma vida apenas, não é a percepção de alguém que ruma ao pôr do sol e nós não sabemos o que vai acontecer, não. A morte de todo servo de Deus, ela era então o encerramento de uma peregrinação terrena, mas nunca, jamais a perda de uma verdadeira e real esperança. Percebam então que quando nós olhamos a história de Jacó e José, eles não apenas morreram bem, no sentido de morrer confortavelmente em boa velhice, mas eles morrem cercados por aqueles que os amam, ou por aqueles que os amavam, mas além disso, eles morrem na fé, ou pela fé, eles descansam assim de suas peregrinações. Esta é a grande ideia aqui, ou é a grande chamada da finalização do livro de Gênesis, que eu gostaria de trabalhar e de tratar hoje à noite com os irmãos na finalização ou na conclusão do estudo desse precioso livro. Então, primeiramente, vamos observar como a morte de Jacó ela se deu. Gênesis 49, a partir do versículo de número 46. Ele está em avançada velhice, a sua mente ela está intacta, ele está bem, ele está
ele tem ideia de tudo, ainda que seu corpo estivesse falhando, Jacó, ele sabe muito bem para onde ele estava indo. Notem que, geralmente, no tempo em que nós vivemos, há toda uma tentativa de se encobrir ou de se tentar aliviar essa realidade na morte das pessoas. Tanto que o que muito se pensa ser uma atitude nobre, a chamada eutanásia, na verdade é a tentativa de se esconder a realidade de que alguém está perto da morte e que precisa encará-la, porque todos os homens, a partir do momento em que nascem, morrem ou começam a morrer, e eles morrerão na fé ou eles morrerão incrédulos. Jacó, então, ele vê os seus filhos, nós vimos na narrativa, ele os abençoa, transmite-lhes bênçãos, e agora, notem, ele está pronto para partir. O que nos chama a atenção aqui na perspectiva de Jacó a respeito da morte? Ele não estava esperando um sepultamento a nível ou semelhante ao de um chefe de estado egípcio. Na verdade, todo um cortejo que ele receberia foi semelhante a um cortejo de alguém muito importante no Egito. Mas olhem o que ele pede. Observe onde estava a sua mente, onde o seu coração estava. Olhem só o versículo de número 29. Ele vai então ordenar aos seus filhos o seguinte: eu me reúno ao meu povo. A quem ele está se referindo aqui? A Abraão, sua esposa, a Isaque, a sua esposa, a Lia, a esposa que ele não amava, e ele desejou ser sepultada ao lado dela. Lembre-se que Raquel foi sepultada em Efratá. E ele diz então: eu já estou morrendo. Esta é uma linguagem aqui utilizada. Sepultai-me com os meus pais na caverna que está no campo de Efron, o heteu. Ele solicita que fosse sepultado na terra que Abraão, o seu avô, havia comprado. A sepultura em Canaã, para que jamais se esquecessem de onde o Senhor havia prometido conceder-lhes uma terra dada por promessa. Ele não vai solicitar ser sepultado no Egito, mas observem que o seu pedido, ele é muito importante. A sua vida está se findando, mas ele não perde a promessa que o Senhor havia feito para ele, para o seu pai, para o seu avô, e que agora ele havia transmitido para os seus filhos e até mesmo para os seus netos. Essa aqui é uma perspectiva, irmãos, muito bonita. Ele preferiu ser enterrado em Canaã ao invés de receber um funeral digno de um chefe de estado na terra egípcia. E então, os seus filhos, a partir de José, o mais importante deles, cumpriria o desejo de um velho moribundo, já prestes a partir. Observem que o respeito que ele recebe para o seu sepultamento é visto quando nós entramos no capítulo de número 50. Notem. Primeiro, José pranteia, ele chora sobre o corpo de seu pai, ele beija o rosto de seu pai, e ele vai então rogar que o seu pai fosse preparado segundo o costume egípcio do embalsamamento. Ele passa 40 dias neste processo, e durante este tempo os egípcios choram a morte do pai de José. O versículo de número 3 vai dizer que isso acontece por 70 dias. Existe um detalhe importante aqui nessa história. Um faraó, quando morria, era pranteado por 72 dias. Vejam a importância, a proeminência, a honra que José ele obteve por ser um redentor da terra naquele tempo de escassez, preservando o Egito, e como o Senhor, então, por amor a José, ele abençoou toda a sua casa. Seu pai, então, vai receber uma grande honraria. Ele, então, vai fazer um pedido a Faraó
a partir do versículo 4, vocês viram isso comigo. E Faraó autoriza, ele não tinha razões por que impedi-lo, e ele disse, eu vou e depois eu volto, mas José não iria somente com os seus irmãos sepultar o seu pai. Você vai perceber então que uma comitiva real vai acompanhar esse cortejo. Detalhe, apenas os filhos, as crianças e os animais ficariam na terra de Gósen, no Egito, onde os judeus habitavam. E o que é que você vai ver mais à frente? Versículo 9. A única ocorrência de cavaleiros e carros de Faraó só vai aparecer depois, quando estes estão perseguindo os israelitas na travessia do Mar Vermelho. Dada a importância, dada a seriedade do momento, dada a gravidade, a solenidade da situação, você vai perceber tudo isso aqui reunido. Então veja que são detalhes importantes que nós observamos, que nós começamos a notar, e toda uma lamentação, então, ela se dá na morte deste patriarca. Agora, você segue comigo e observa que no versículo 10, ao chegar lá, na terra, além do Jordão, há uma grande e intensa lamentação. Veja, o caminho do Egito para a terra de Canaã, ele era muito mais simples. Não era o caminho comum que foi tomado aqui. Mas algumas reproduções aqui, elas precisam ser observadas. Por exemplo, a dos carros com os cavaleiros, eu já destaquei para vocês. A do fato de que há uma permanência do povo na terra do Egito. Mas um detalhe importante, irmãos, o trajeto que José faria neste cortejo fúnebre, com uma comitiva importante, as pessoas mais importantes do Egito estavam indo com ele e seus irmãos sepultar o seu pai, numa terra muito simples, para o que era o reino de Faraó. Foi justamente o mesmo trajeto que depois Moisés faria com os israelitas no Êxodo. Só que o contrário, do Egito para Canaã, em liberdade. Aqui você tem do Egito para Canaã, José fazendo o sepultamento daquele que seria um importante patriarca e que morreu na fé e que demonstrou nesse desejo santo de ser sepultado na terra de seus pais, algo que ele vislumbrava para a eternidade. Ele não acreditava que a vida então terminaria ou pararia por ali. Então, versículo 10, José pranteia seu pai durante 7 dias. Os moradores, então, vendo aquele pranto, vão chamar o lugar de Abel, que quer dizer prado, Mitzraim, que é a palavra hebraica para Egito. Então, o prado do Egito é aquele lugar ali além do Jordão. E eles fazem tudo como havia sido ordenado por seu pai. Veja, às vezes, irmãos mais velhos, eles me ouvem falar ou pregar a respeito da morte, ou de funerais, ou situações como essa, ou então, quando realizo funerais, alguns irmãos chegam para mim e dizem assim, pastor, não se esqueça, no dia do meu funeral, eu gostaria que a igreja, em gratidão a Deus, cantasse o hino tal. Não pensem que eu ouço isso e não anoto. E não é por brincadeira, não, é por considerar este momento solene e muito sério. Infelizmente, irmãos, esta descrição aqui da primeira morte e sepultamento do patriarca Jacó não tem sido meditado e refletido por nós de forma séria. O fato é que muitas vezes nós contemplamos irmãos que morrem no Senhor. Os funerais, eles se processam na igreja ou em outro lugar. E o que nós percebemos, eu já falei isso mais de uma vez aqui para nós, é um verdadeiro desrespeito, irreverência, falta de solenidade para com a realidade da morte. Eu sei que você ao mesmo tempo sabe, ele morreu no Senhor, mas você então peca quando vai consolar a viúva, ou consolar o viúvo, ou consolar os filhos, ou consolar os pais, e levanta a cabeça, para com isso. Há lugar sim para o lamento e o pranto, não obstante morrer-se na fé para o cristão.
E é necessário que nós resgatemos isso em nossos dias. É necessário que as pessoas incrédulas, elas se dirijam para um funeral de homens cristãos e eles vejam como a gente chora assim, que a gente pranteia, que a gente lamenta, que a gente está junto com quem está sofrendo. Mas ao mesmo tempo nós cantamos: que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com o Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Observem que não há lugar aqui para irreverência. Nós precisamos aprender, nós precisamos nos policiar. Funerais têm sido lugares onde se contam piadas, onde as pessoas riem ou brincam com a morte. Jamais deveríamos enxergar assim. Deveríamos entender a morte do cristão como algo bom. Em que sentido? O salmista nos lembra, Salmo 116, pois ela é preciosa aos olhos do Senhor. Mas não podemos retirar a gravidade de tudo o que acontece. Então, nós seguimos e vamos ver agora como se processa a morte de José. A partir do versículo 15, você vai perceber que, à semelhança de seu pai Jacó, José teve uma boa morte também. Ele vai morrer com 110 anos. Você vai notar que ele, assim como seu pai, que acreditava que não veria mais o rosto de seu filho, depois, quando ele contempla o rosto de José, ele diz: agora, Senhor, pode me despedir, eu já estou feliz. Ele ainda viveria mais 17 anos, nós já vimos isso. O mesmo acontece com José agora. Ele também tem uma boa morte, à semelhança de seu pai Jacó. Ele viveria até os 110 anos de idade. Na literatura egípcia, era considerado a idade ideal para se morrer. Então, assim, mais uma vez, muitos acreditam, ou até falam de forma inadvertida, de forma impensada, o seguinte: não tentem basear a idade que você começa a notar, é mencionada na Bíblia desde a criação, com aquilo que os homens vivem hoje. Na verdade, nós ainda hoje podemos ver homens longevos, homens que viveram muito. Na semana passada foi rememorado o chamado famoso dia D, quando os aliados desceram nas praias da Normandia, na França, e então aquele dia ele mudou a história da Segunda Guerra Mundial. Você vai encontrar hoje homens que ainda hoje estão vivos e que participaram daquele dia, com 93, com 100 anos. Você tem homens e mulheres, às vezes, nas congregações que vivem esse tempo. Agora, como é que nós vamos entender, por exemplo, o fato de homens terem vivido, nos dias mencionados em Gênesis, mais de 120 anos, mais de 130 anos, antes disso até 900 anos? Não é aqui algo imaginário, não é simbólico também. É porque, na verdade, era uma marca dada por Deus ao homem, quando criado, ter vida longa. Lembrem-se que a árvore da vida foi impedida, está lá em Gênesis 3, de Adão e Eva tocarem, porque, como eles caíram, eles não poderiam comer deste fruto e viver naquele estado de morte eternamente. Mas, quando expulsos do Éden, o que é que ainda nós vamos perceber? Uma capacidade de longevidade impressionante. Mas o que é que ocorre à medida em que a revelação ela continua? Você já vai encontrar José, por exemplo, vivendo um pouco menos. Você vai encontrar Josué tomando posse da terra, ainda ele, Caleb, já com 80 anos de idade. Que tipo de saúde e longevidade era essa que hoje nós não temos mais, por exemplo, homens com 80 ou 90 saírem para o combate? Não é simbólico, repito. Não é imaginário, mas é a prova de que, com o passar dos séculos, os próprios efeitos da queda foram experimentados na vida, na alma dos homens. Eles iam envelhecendo mais rápido, não somente em termos de qualidade de vida, mas o simples fato de que realmente a morte os acompanharia. Mas isso não tira de nós, irmãos, a importante mensagem de que ambos, Jacó e José, vejam como eles morrem bem.
eles morrem com uma boa idade, eles morrem cercados das pessoas que eles amam. Mas existe uma perspectiva aqui muito importante, tanto na vida de Jacó como na vida de José. Ainda que José vivesse 150 anos, morrer no Egito não era o seu lar. Ser sepultado no Egito não era o melhor lugar para ele. De modo que ele vai fazer o mesmo pedido que o seu pai fez. Vocês viram isso nos versículos 25 e 26, no final do capítulo 50. José fez jurar aos seus irmãos, os filhos de Israel, o seguinte: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Abram comigo, deixem marcado aí a passagem específica e vamos para vamos para Êxodo 13, o livro aí seguinte, e verifiquem comigo o versículo de número 17 em diante, Gênesis 13, a partir do versículo 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Aquilo que eu falei para vocês do caminho que Deus havia determinado. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, o mesmo caminho que José fez em cortejo para levar seu pai Jacó e sepultar na terra de Canaã. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Agora, notem o versículo 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Parem e pensem um pouco comigo, vamos tentar comparar os dois sepultamentos aqui que ocorreram, de Jacó e de José. Pergunta: por que José não seguiu o exemplo de Jacó sendo enterrado diretamente em Canaã? Jacó pediu logo: vocês me levem para lá, eu quero ser sepultado lá. José fez com que os filhos de Israel prometessem, mas notem, ele vai passar o seu corpo bastante tempo sepultado lá. Ele vai falar que os seus ossos fossem retirados de lá em tempo oportuno. Veja que é possível que José estivesse fazendo uma declaração muito mais forte de sua fé no propósito de Deus para Israel. Não que seu pai não tivesse, mas que ele sabia que aquele povo cresceria, era uma promessa de Deus, se tornaria forte, mas o Egito jamais seria o seu lar. E quando eles saíssem de lá, eles levariam os ossos de José, e quando levassem os ossos de José, eles lembrariam da promessa que Deus havia feito a eles, ou para eles. Veja que o corpo de Jacó estava lá, seguro na terra prometida, mas José então vai amarrar os seus ossos de forma profunda no coração e na alma do seu próprio povo. Eles ainda permaneceriam no Egito, mas os ossos de José lembrariam: nós não somos desta terra, nós não somos esse povo, um dia nós iremos sair daqui. Eu sei que você às vezes para e pensa assim, e nós precisamos ter cuidado em não agir de forma muito inadvertida. Às vezes nós costumamos a fazer considerações a respeito de questões bíblicas que não são tão claras, falando assim, como a gente fala de futebol. Às vezes a gente não sabe do futebol, a gente não conhece técnica ou estratégia de jogo, mas todo mundo se acha técnico de futebol e quer saber por que não fazemos isso ou aquilo. Precisamos ter cuidado com algumas considerações que fazemos. Por exemplo, o crente deve ser cremado ou sepultado, é uma delas. Será que é correto cremar ou é pecado cremar? É preciso pensar com cuidado a respeito disso. A primeira questão que nós deveríamos levantar é: por que
em toda a história do povo de Deus, nunca houve cremação. Por que Jesus não foi cremado? Porque nenhum daqueles que fizeram parte do povo de Deus foram cremados. Veja que é inadvertida a ideia de você simplesmente dizer, quem diz que não pode ser cremado é bobagem, não sabe o que está falando. Calma. Por que o costume judaico-cristão sempre foi o de sepultar? Muito bem, eu entendo. No dia da ressurreição, se alguém morreu carbonizado ou foi queimado na fogueira, como muitos mártires, o Senhor vai ressuscitá-los do pó. É verdade. Mas qual é a mensagem por trás de tudo isso? Senão a da esperança. Quando alguém morre no Senhor, e vocês viram comigo a importância de se ler hoje 1 Coríntios 15, quando alguém morre no Senhor, a palavra para alguém que tem uma boa morte é tão bonita, que Paulo vai dizer que esta pessoa dormiu. Não tem nada a ver com a chamada psicopaniquia ou o chamado sono da alma. Calvino já havia combatido isso nos dias da Reforma e hoje os adventistas, eles tentam afirmar que o homem quando morre, a sua alma, ela dorme. Não, a linguagem ali é de que quando no Senhor alguém morre, o seu corpo descansa. Não é que a sua alma, ela então adormece, porque senão o rico e o Lázaro não fariam sentido, ou então os mártires no Apocalipse, clamando ao Senhor por juízo contra Roma, seriam irreais, as almas dos mártires. Mas então por que os cristãos têm o costume de sepultar os seus parentes queridos que morrem no Senhor e não queimá-los, cremá-los? Primeiro que este era um costume pagão. Pagãos faziam isso. Eles tinham uma percepção totalmente diferente. Você vai me dizer, mas isso é mais higiênico para a saúde dos que vivem. Existem formas sanitárias de sepultar que não tragam problemas para quem está vivo. A questão por trás disso é que quando aquele corpo é sepultado ali, quando aqueles ossos são depositados ali, há uma lembrança ou há uma memória acerca da esperança. Aquilo que Paulo falou, porque se não há esperança acerca da ressurreição, de que aqueles ossos um dia, assim como Ezequiel 37, ao ouvir a voz do Senhor, eles se juntarão novamente, nervos, músculos, carne, sangue, e então vivos novamente estaremos ressurretos. Se nada disso é verdade, então a nossa fé é vã. A nossa pregação, então, ela não teria nenhum objetivo prático. Mas o que é que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 15? Quando Jesus ressuscitou, ele não somente foi visto pelos discípulos, mas por mais de 500 pessoas, dentre as quais algumas estavam ainda vivas. O Novo Testamento, amados irmãos, é um dos documentos históricos mais confiáveis que a humanidade ainda hoje tem. Como é que se prova a autenticidade de documentos históricos? Alguns vão dizer, mas isso não se prova cientificamente. Jamais. Documentos históricos, manuscritos históricos, eles se provam com base em sua veracidade, antiguidade, de acordo ou segundo com a quantidade de cópias que possui. Até hoje, o Novo Testamento tem o maior número de cópias harmoniosamente escritas, espalhadas pelo mundo antigo, onde não se tinha e-mail, WhatsApp, Facebook, coisa nenhuma, de forma crível. E o que é que esse documento diz? Cristo ressuscitou. O que é que esse documento diz? Que ele foi visto ressurreto. O que é que este documento diz? Que ele ressuscitou para ser como as primícias dos que dormem, dos que estão sepultados, como Jacó, como José, como tantos homens e mulheres que morreram com Cristo na história da igreja. Então perceba, irmãos, não é simplesmente dizer eu acho, eu penso, mas existe uma finalidade prática.
uma razão por que ainda hoje nós sepultamos as pessoas a quem amamos. O fato de que o enterro de José testemunhou da promessa de Deus, até mesmo foi indicado pela caixa que o enterrou. Na língua hebraica, irmãos, é a mesma palavra para a Arca da Aliança. Sabe o que aconteceu? Quando Israel foi liberto do Egito, a caixa ou a arca com os ossos de José acompanhou o povo durante todo o tempo, assim como a Arca da Aliança, vocês lembram? O que é que isso então lembrava ao povo peregrino? Esperança. A promessa de Deus que não falharia. Séculos se passaram e ali estava um povo numeroso sendo poderosamente liberto e os ossos de José testemunhando que Deus de fato cumpriu aquilo que disse. Então, mais uma vez, reflitam comigo hoje a seriedade do que nós estamos vendo hoje. Uma boa morte, que seria a morte de um crente, porque quando alguém morre sem Cristo é um desespero. Para um pastor não tem funeral mais difícil de ser feito quando nós sabemos que aquela pessoa morreu sem nenhuma evidência de ser crente. Faltam palavras. Mas quando alguém morre com Cristo, você então vai lembrar tudo aquilo que foi objeto de suas promessas durante a vida e o que o aguarda. Qual é então a conclusão para nós nesta parte, ou neste ponto aqui que nós estamos pensando? É que a boa morte é um ajuntamento, uma reunião do povo de Deus. Não somente para celebrar a vida daquela pessoa, mas também para celebrar que o nosso Deus é fiel e declarar para o mundo a sua fidelidade. E fazemos isso afirmando que, para aqueles que partiram, a vida ainda continua sendo uma gloriosa promessa, mesmo depois da morte. O que foi que o Senhor Jesus disse para Marta e Maria, depois de 4 dias, Lázaro já não cheirando bem, morto? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim não morrerá, ele completa, mas viverá eternamente. Nós vivemos, irmãos, pensando a respeito disso. Nós refletimos sobre estas coisas quando alguém que nós conhecemos morre no Senhor. Olhem o que a Escritura diz a respeito disso, ainda mais um pouco, por favor. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Novo Testamento. A partir do versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Vocês vão perceber a mesma linguagem que Paulo usa aos Coríntios, ele usa aos Tessalonicenses, aos que dormem, e você vai notar depois que esta linguagem ela vai se aplicar aos que morrem. Versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E aí os que dormem são chamados como aqui agora? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos,
seremos arrebatados, ou seja, tomados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Veja que quando alguém é colocado em um caixão, em uma urna, como se chama hoje, e morre no Senhor, o seu corpo morto ali ainda testemunha a respeito da sua fé. Ele ainda nos faz lembrar do êxodo que está por vir, da peregrinação que todos nós passaremos, continuaremos, seguiremos em viagem, das lembranças e das promessas do nosso Senhor, assim como lemos em 1 aos Tessalonicenses, com as quais devemos nos consolar mutuamente. Almas serão então reunidas, como diz o apóstolo Paulo, aos corpos ressurretos e glorificados, não mais corrompidos, não sofreremos mais o peso, a gravidade do que é morrer diariamente, envelhecer. Comemoramos mais um ano de vida, falávamos sobre isso hoje pela manhã, nos alegramos e isso é importante, mas a realidade ela está clara diante de nós. Eu não sou mais o homem que há 10 anos chegou aqui em Aracaju, já como um pastor, para trabalhar e para estar aqui com vocês. Ninguém mais, à medida que o tempo passa, será o mesmo. Mas onde está o nosso consolo, meus amados irmãos? O que é que nós semeamos? E aqui, vejam que mensagem linda a Bíblia nos diz, cheia de esperança, mesmo diante da face da morte. Quando alguém morre, o seu corpo é sepultado. Paulo vai compará-lo a uma semente que é lançada na terra, para que ela cresça, seja forte árvore, verde, frondosa, dê frutos. É necessário que então a semente morra. O que é que o Senhor então nos ensina na palavra? O que é que nós cremos e plantamos quando as nossas vidas chegarem ao fim e formos colocados em um caixão e então percebermos ou recebermos, aqueles que ficam farão toda uma cerimônia fúnebre, cortejo, sepultamento. Aquele caixão vai para a terra como semente, e então, confiantes no Senhor da ceifa, nós cremos que no devido tempo, o que foi semeado em fraqueza, ressuscitará em glória. É a respeito desta fé, irmãos, que nós cremos e pregamos. É sob esta fé que nós então devemos viver, caminhar. É neste fundamento de fé que reside a nossa pregação. Porque se não cremos que Cristo ressuscitou dos mortos, ela é vã, nós então faremos tudo sem sentido, não haverá nenhum propósito para a nossa própria vida. Agora, observem, voltem comigo, por favor, para Gênesis 50, que na parte central do que nós estamos vendo, ou que nós estamos estudando juntos aqui, acontece algo interessante. No versículo 15 em diante, vejam por favor. O que acontece no versículo 15 é que quando os irmãos de José, eles percebem que seu pai Jacó morreu, eles são tomados novamente de dúvidas e temores com respeito ao seu irmão José, agora poderoso, segundo o homem mais poderoso da terra, o vice-governador do Egito. Vocês perceberam isso na leitura, versículo de número 15. Os irmãos de José, percebendo que seu pai já era morto, eles disseram: é o caso de José agora abrir o baú das memórias amarguradas e retirar
tudo aquilo que a gente fez contra ele. É possível que José agora nos persiga. Veja o versículo 15: e nos retribua, certamente, o mal todo que lhe fizemos. Veja que a razão toda aqui para isso é que todos nós precisamos nos preparar para a morte. Veja que depois da morte de Jacó, as antigas preocupações dos irmãos de José vieram à tona. Eles se esqueceram do que havia acontecido. E muitas vezes nós caminhamos assim nesta terra. Nós seguimos assim. Nós agimos do mesmo modo, mas vejam, esta passagem ela está aqui também para nos ensinar no encerramento da análise, do estudo do livro de Gênesis, que a nossa perspectiva como cristãos jamais deveria passar por isso, mas nós deveríamos pensar de forma diferente. Eles vão dizer então que o pai havia ordenado o seguinte, nós não sabemos se Jacó ordenou isso de fato, nós não sabemos. Você vai perceber, antes de sua morte, Jacó muito tranquilo, entendendo que José perdoou seus irmãos. Ele estava dando provas disso. Mas veja que o texto vai mostrar que eles mandam dizer a José que o pai havia pedido que ele os perdoasse de verdade e de fato. Que tudo aquilo que ele havia prometido não fizesse. Vocês percebem a reação que José tomou diante do que ele ouviu? Final do versículo de Números 17. À medida em que ele ouviu os mensageiros que os irmãos enviaram até ele, dizendo aquelas coisas, ele chorou enquanto eles estavam falando. Ele chora porque, de fato, ele havia perdoado os seus irmãos. Não era a intenção dele infligir algum mal contra os seus irmãos. E a resposta dele, então, é extremamente emocionante. Versículo 18, eles então agora vão até ele, eles vão pedir, por intermediação, que José perdoasse a transgressão dos servos do Deus de seu pai, e no versículo 18 eles vão se prostrar diante de seu irmão, se colocando como servos. Olhem só a resposta de José no versículo 19. Não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Ele jamais se colocaria no lugar de Deus para fazer algo contra os seus irmãos. Veja, ele aqui está tratando com seus irmãos novamente sobre um tema recorrente na família de Jacó: perdão, reconciliação ou perdoar e ser perdoado. Veja que o que José está colocando aqui é justamente o seguinte: se o nosso Deus é tão gracioso, tão rico em bondade e misericórdia, não permitindo que o seu povo morresse, quem sou eu para tomar lugar de Deus e me vingar? E ao invés de planejar para eles o mal, olha só o que José vai falar para eles. Ele vai falar primeiramente, versículo 20, irmãos, que perdoar e ser perdoado não implica em fazer vistas grossas à ofensa que praticamos ou que sofremos. Nem os irmãos de José esqueceram disso, então este peso estava sobre os seus ombros. E José também não havia esquecido que eles realmente fizeram um mal contra ele. Eu não preciso lembrar a vocês, pelo menos a maioria sabe. Tentaram matá-lo, depois o venderam como escravo, enganaram o seu pai, e o seu pai por anos chorou, luto profundo, achando que o seu filho amado havia sido morto. Olha a resposta que José dá para os seus irmãos. Versículo 20. Vocês, na verdade, intentaram mal contra mim. Então, José vai mostrar primeiramente o significado de se perdoar.
Não é, irmãos, negar superficialmente o erro, não é fingir que nada aconteceu, que eles não tinham feito nenhum mal contra ele. Não, ele diz, sim, vocês de fato, é verdade, vocês intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Quantos anos se passaram de escravidão? Quantas coisas José sofreu injustamente? Mas por que a sua perspectiva ela era totalmente diferente? Ele não entendeu certamente no início de tudo aquilo por que ele estava sofrendo todas aquelas coisas. Mas esse é o significado, irmãos, de caminhar pela fé. É seguir e saber que em algumas situações os mistérios da providência de Deus não serão perfeitamente entendidos por nós. Mas nós decidimos confiar no Senhor, descansar nele, esperar nele. Veja que quando José, ele disse, versículo 19, acaso estou eu em lugar de Deus? Ele reconheceu que só o Senhor poderia julgar o mal que eles fizeram, que o Senhor era santo e justo para fazer isso, para declarar que o mal que eles fizeram estava sob maldição. José preferiu não julgá-los. E notem, não é porque a maldade deles não fosse ruim, que ele queria fingir, passar a mão na cabeça de seus irmãos, mas porque ele sabia que existe um juiz máximo que julga melhor e com justiça do que nós. Romanos 12, o apóstolo nos ensina a respeito disso. Não devemos pagar o mal com o mal, ao Senhor pertence a vingança. De modo que se alguém nos infligiu mal e precisar da nossa mão, nós então daremos. Se ele exigir que nós caminhemos 2 milhas com ele, nós caminharemos. Se ele pedir um copo de água, nós o daremos. Observem como funciona o Evangelho. José, ele age da forma correta e ele diz claramente que não obstante o nosso pecado, o que é que o Senhor faz? Versículo 20, vocês pensaram mal contra mim, vocês desejaram isso contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. As palavras de José, irmãos, porque inspiradas, nos chamam a reflexão nesta noite. Nos chamam a pensar, a enfrentar a realidade que cada um de nós passamos por vezes. A realidade de tratar ou enfrentar o nosso próprio pecado contra o Senhor, o nosso próprio pecado contra o nosso próximo. Lembrar que nós não cometemos isso acidentalmente, mas quando nós pecamos como os irmãos de José, de forma ousada, de forma deliberada, de forma premeditada. Veja que aqueles que querem gastar maior parte de seu tempo falando do que as outras pessoas fizeram contra eles, à luz do que nós estamos estudando hoje, jamais estarão prontas para pedir perdão. Não há como existir reconciliação se eu gastar mais tempo falando daquele que me tratou mal, daquele que não me tratou bem, daquele que não agiu corretamente comigo. José sabia de tudo isso, mas o que foi que ele disse? Deus tem o poder misericordioso de transformar o nosso mal em bem, em bem. Então, observem que o que nós vemos aqui, irmãos, caminhando para um fechamento, caminhando para um encerramento ou as aplicações práticas desta noite, nos traz o retrato do que o Evangelho ele nos oferece. Pensem comigo, José foi um tipo de Cristo. Eu tentei mostrar para vocês durante esse tempo que nós estudamos juntos aqui.
De forma que nós somos lembrados que os pecados que cometemos merecem a punição da morte eterna. Porém, o que é que o Senhor Deus faz conosco? Ele nos redime, Ele nos liberta, Ele transforma o mal em bem, Ele extrai bênçãos de toda essa situação, de modo que até mesmo morrendo, somos então semeados em incorruptibilidade, a fim de que em Cristo um dia ressuscitemos de forma gloriosa, semelhantes a Ele, em incorruptibilidade. Veja que por meio da morte, das esperanças e sonhos de José, por uma vida normal com seu pai, ali querido, amado, preferido, Deus fez então que através de seu sofrimento, ele vai lembrar isso aí no final do versículo 20, muitas vidas fossem salvas. Isso é tão importante, irmãos, para a gente pensar. Repito, aqui nós temos um retrato do que o Evangelho oferece para nós desta noite. Pela graça de Deus, nós não recebemos o que merecemos por causa do nosso pecado. Ao invés disso, recebemos o reverso absoluto de tudo isso: vida, salvação, perdão dos nossos pecados, tudo isso merecido da parte de Deus em Jesus Cristo. Veja que o exemplo supremo de tudo que eu estou falando para vocês nesta noite encontra-se em Atos capítulo 2, no sermão de Pedro. Por favor, abram comigo. No dia do Pentecostes, Pedro prega sobre isso e observem o que ele dirá para aquela multidão de judeus. Ele vai ser enfático a respeito disto aqui. Atos capítulo 2, versículos 23, 22 a 24. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Na cruz de Cristo vemos os dois lados da história. Na cruz de Cristo vemos o mal sendo julgado na pessoa de Jesus, a única pessoa completamente inocente que pisou este chão. Toda afronta a Deus, pelo horrível prejuízo que o nosso pecado causou, lançada nele. Ele mesmo sofreu o abandono do Pai por mim e por vocês. O próprio Pai teve que virar as suas costas, fechar os seus olhos, mediante o clamor do seu filho: por que me abandonaste, Deus meu, Deus meu? Ele sofreu tudo por nós, a fim de que então pudesse dizer para cada um de nós, que um dia nos encontramos com Ele: eu não condeno você, vá e não peques mais. Veja que o próprio Senhor Jesus, além disso, ele foi sepultado, a Escritura nos ensina. Conforme as Escrituras, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, de forma que o nosso Redentor, meus irmãos amados, ele se identificou de tal maneira conosco na morte, que os seus ossos, repito, não foram cremados ou incinerados, mas repousaram por 3 dias naquele túmulo. Por que razão? Ele fixaria em sua obra, sua eternidade, sob o poder do Pai de quebrar as amarras da morte que estavam sobre ele,
ressuscitando então poderosamente. E como diz o apóstolo Paulo, sendo as primícias da nossa ressurreição, de modo que, pensem, quando lembramos dos nossos entes queridos, pais, ou até mesmo filhos, irmãos, mártires do passado, sepultados, todos eles ossos enterrados, no dia da grande ressurreição, o que haverá? Ossos como que rompendo as amarras do pecado. A palavra clara da Escritura dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Porque tragada foste por teu aguilhão. É uma promessa gloriosa, irmãos, que nós vemos aqui e aprendemos juntos. Pois assim como os irmãos de José tiveram dificuldade de aceitar realmente que José os perdoou, por vezes nós caminhamos assim. Cremos em Jesus, cremos em sua obra, sabemos o que ele fez por nós, morreu pelos nossos pecados, mas ainda carregamos culpa. Enquanto ele diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Esquecemos o que o Senhor fez por nós e nos ensinou: assim como eu perdoei vocês, também se perdoem. Não há, irmãos, como parar e não pensar a respeito disso hoje, aqui nesta noite, quando nós enxergamos o encerramento deste extraordinário livro. Quando nós temos clara certeza do que o Senhor Deus fez para revelar o seu perdão por seu povo. Por essa razão, a boa morte foi experimentada pelos patriarcas. Por essa razão, o autor aos Hebreus vai dizer que mesmo sem ver a concretização das promessas, Abraão morreu de longe vendo-as juntamente com os seus, porque aspirava uma pátria celestial. Veja que se hoje somos crentes, veja que se você hoje for um crente, a Bíblia diz: os seus pecados todos foram perdoados e encravados na cruz com Cristo, e por amor a você, enterrados nas profundezas do oceano de seu amor. Não há como você viver carregando culpa pelo seu pecado, pois a sua porção, a minha porção, Salmo 16, é o Senhor. Cristo é o nosso tesouro, Ele é o penhor da nossa salvação. E esta provisão, meus amados irmãos, ela é verdadeira e certa. E veja, jamais poderá ser quebrada por pecados ou fracassos contínuos que venhamos a cometer. Diante de toda essa beleza do Evangelho, hoje dando aula pela manhã, um dos alunos me perguntou: mas pastor, ainda em Cristo continuaremos pecando? Para que a Escritura não minta, sim. A diferença é esta: os que estão em Cristo não são mais dominados pelo pecado, lutam contra a velha natureza, reconhecem que são pecadores e pecam, mas eles sabem a quem recorrer, a quem buscar, quem é de fato o seu Redentor. Veja que o nosso coração tem dificuldades de fazer isso, porque nós não entendemos e abraçamos o cerne do Evangelho. O que é que normalmente nós dizemos quando alguém peca contra nós? Esta pessoa tem que pagar pelo que fez. Romanos 12, 19 vai nos lembrar o contrário. A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. O que é que a Bíblia nos diz então? Assim como José ensinou aos seus irmãos e nos ensina hoje à noite, Deus é o nosso juiz, Ele vai tratar conosco, Ele vai julgar retamente, Ele é a nossa provisão, Ele nos dará condições de vencer o poder do mal.
porque todas as coisas sempre cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus, e pela sua graça maravilhosa, no poder do Espírito, Ele nos dará sempre a capacidade para perdoar aqueles que nos ofenderam. Observem, irmãos, que quando o Evangelho, então, ele é ensinado para nós, nós podemos aprender estas coisas. E sabem por quê? Esta é a minha última consideração e aplicação. A cruz de Cristo é o mais rico fruto que podemos guardar nesta terra. O mais rico fruto que o Senhor nos concedeu está na cruz. E é por conta disso que nós devemos seguir. É por conta disso que, enquanto estivermos nesta terra, nós seguiremos lutando para perdoar uns aos outros e crer que fomos realmente perdoados, mas quando olhamos para a cruz, nós então somos desarmados e percebemos que nela reside a imagem, o símbolo máximo do grande amor de Deus por seu povo. O que Gênesis nos ensina quando se encerra: enquanto estivermos caminhando nessa terra, vamos ter ansiedade, vamos esperar o dia que o Senhor nos chamar, mas a santa convocação sempre nos lembrará: não somos daqui, fomos chamados a viver pela fé. Entre aquilo que Deus prometeu, a realidade que confronta os nossos olhos, nós continuaremos confiando e esperando nele, o Senhor Jesus Cristo. Esta é uma rica e gloriosa promessa. Notem, o livro de Gênesis não traz para nós apenas palavras sobre o perdão de José, mas muito mais que isso, palavras a respeito de um homem que morreu na fé, numa libertação que ainda estaria por vir, porque o perfeito filho de Abraão viria para redimir o seu povo. Como o livro do Gênesis começou? Lembrem comigo, vocês que iniciaram comigo esta jornada, começou com um homem em um jardim, Adão, desfrutando da presença de Deus. Assim ele foi feito. Como o livro de Gênesis termina? Termina com um homem em um caixão, mas aguardando a restauração de todas as coisas. Veja aqui o que a Escritura nos mostra, meus amados irmãos, o que a Escritura nos revela e nos ensina ainda hoje, é a forma como Deus nos tem conduzido, tratado, cuidado e amado. Quando chegar a hora de morrermos, fomos levados novamente a pensar sobre isso nesta noite. Quando chegar a hora de enfrentarmos a morte, nós também poderemos descansar na promessa rica, sólida, fiel e graciosa do nosso Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida. Nós que ficarmos podemos sofrer o luto. Nós que permanecermos podemos ainda enfrentar o que traz a morte para nós, dor, o arrasamento. Por aqueles que partem, aqueles que tanto amamos, mas lembrem-se, a morte continuará sendo a inimiga de todos nós, mas a morte, diz a Escritura, será o último inimigo a ser vencido. A morte, ela já começou a experimentar completa derrota, quando o aperfeiçoador da vida, o autor da nossa fé, Cristo Jesus, ressurge poderosamente. E Ele faz isso para que jamais nos esquecêssemos. Por nossa justificação, Ele ressuscitou, a fim de que tivéssemos nele verdadeira paz com Deus. Tão certo, meus amados irmãos, como o Senhor Jesus ressuscitou, eu concluo, nós podemos esperar ou aguardar a eternidade com Ele. Tão certo como o Senhor Jesus ressuscitou, saiamos daqui hoje animados, cheios de esperança. Não, a morte não é o fim. Assim como o Senhor ressuscitou triunfantemente,
nós não iremos cavalgar até o pôr do sol, não. Nós brilharemos, como diz a Escritura, vereda dos justos, até ser dia perfeito. Esta é a promessa do Evangelho. Um dia em que a luz do rosto do nosso Senhor brilhar diante de nós, novamente diante do seu povo, glorificado, ressurreto, e todos nós experimentarmos uma eternidade com Ele para todo sempre nos céus. Houve um poeta muito famoso, inglês, do século XVII, também pregador. Ficou conhecido como um poeta da metafísica por tratar ou pensar sobre questões relacionadas à morte. Seu nome, John Donne. Eu gostaria de fechar lendo para vocês um de seus poemas que falam sobre a esperança que o crente tem. Por favor, ouçam solenemente. Não ser orgulhosa, ó morte, embora alguns tenham te chamado poderosa e terrível, pois não és assim. Aqueles a quem pensas ter vencido não morrem, pobre morte, nem tu poderás me apagar. Um curto sono passa para o despertar eterno, e a morte não será mais. Morte, tu morrerás. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, graças te rendemos por tua palavra, pela esperança que nela encontramos, pelo descanso que ela nos dá, quando somos lembrados que até mesmo o maior e mais terrível inimigo que enfrentamos diariamente, a morte, sim, a morte, um dia morrerá. Ela não será mais, pois estaremos com o Senhor para todo sempre, em um novo céu e em uma nova terra. Lá, diz o Senhor, a morte não mais existirá. Eis a razão por que não mais choraremos, não mais prantearemos, o nosso coração jamais sentirá dor, porque tudo se fará novo em Cristo Jesus, o nosso sol da justiça. Como este livro se encerra, Senhor, para nós, da forma como o Senhor mesmo quis revelar-se para o seu povo. Um homem crente, que aprendeu com o sofrimento a confiar e esperar no Senhor, sendo sepultado em um caixão, mas não sem esperança. Seus ossos sairiam com o teu povo redimido, para que jamais esquecêssemos uma das promessas mais belas das Sagradas Escrituras, que Cristo conquistou para nós, e que podemos repetir nesta noite. Cremos na ressurreição do corpo, cremos na vida eterna. Ah, Senhor, que esta esperança, ela esteja viva em cada coração. Ah, Senhor, que este Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, transforme corações desesperançados, corações amargurados, zangados ou feridos pela vida, que haja verdadeira reconciliação de homens e mulheres com o Senhor, pois só nele, Jesus Cristo, que é a ressurreição e a vida, todo aquele que nele crê, não morrerá eternamente, mas viverá com ele para todo sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém.